Muito bem, vamos retomar aqui então o nosso cálculo das nossas medidas. Agora eu venho para aqui, F medidas, novamente, nova medida. E aqui, essa nova medida, eu vou chamá-la de 02M, underline, e vou chamar aqui o mês, isso, o mês, entende? O mês, QTD compras, QTD, você deve achar esse nome meio esquisito, mas já explico porque que faz sentido. QTD compras, ok. O que significa o mês? Que é o de último mês. Então, quantidade de compras, ou seja, quantidade de compras no último mês. É isso que essa nossa ferramenta, nesse cálculo, é isso que esse nosso valor aqui, essa nossa função, essa nossa medida, ela vai nos retornar. Então, ela vai nos retornar o quanto a empresa, qual foi o valor que a empresa comprou em termos quantitativos no mês passado. Para isso, eu vou então usar a minha função calculate, que vai me permitir fazer um cálculo com um determinado filtro. De novo, a função calculate, você já encontra lá os seus parâmetros de uso e os mínimos detalhes lá no curso de Power Pivot. Essa parte aqui de cálculo das medidas, isso nós temos lá no Power Pivot, e a parte anterior em relação a você organizar ali, fazer a limpeza dos dados, nós temos isso no curso de Power Query. Então, por lá você vai poder ter esse conhecimento bem mais detalhado. Então, tem aqui, ok, calculate, qual é a expressão? A expressão que eu quero aqui especificamente vai ser vamos ver aqui, estou fazendo aqui, analisando criando uma função que me permite fazer uma análise em relação ao último mês, em termos de quantidade de compras. Então, vai ser aqui a medida da quantidade de compras. Então, vem aqui QTD, essa daqui vai ser a função 00 QTD compras, não é? Que é a medida que eu já criei anteriormente. Ponto e vírgula. Agora, qual é a função que eu vou usar, não é? Vou usar a função parallel period. Parallel period, essa função que está aqui, parallel period, ela vai me permitir, literalmente, é ela que vai me permitir, ela que vai fazer o filtro para que ela me traga as informações em relação ao último mês. Só que para isso, ela me pede exatamente o quê? A coluna referente à data. Então, eu venho aqui, data, que é essa data aqui de calendário, seleciono ela, ponto e vírgula. Aí ele vai me pedir, não é, o intervalo que eu quero retornar, se é um mês, 2 meses, ou uma semana, um ano, independe, ponto e vírgula. Vou escrever aqui, menos 1, ponto e vírgula. Agora eu quero, qual é a opção que eu quero? Quero month, quero day, ou quero year. Eu vou querer o month, que é esse daqui, month, que é para se referir ao mês. Então, tem aqui a minha função já organizada. Aí eu vou fechar novamente um parênteses. Retornando, não é? Vou dar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer um Shift Enter para ver, Alt Enter, para ver se a função desce um pouco aqui. Ok, tá. Fiz aqui um Alt Enter no meu teclado para que essa parte pudesse descer aqui para baixo, para vos explicar o que está fazendo a função. Aqui eu usei a função calculate. Ele me pergunta primeiro qual é a medida que eu vou usar como referência para fazer o meu cálculo. Eu disse aqui a minha quantidade de compras. Ok, só que agora essa função aqui, a parallel period, ele agora entra dentro da minha base para fazer o filtro dessa medida que está aqui, de acordo ao que eu indicar para ela. Então, ela me permite fazer um cálculo com base num período, com base num tempo, não é? Com base num período anterior, ou mesmo num período posterior. Ele também permite fazer esse cálculo aqui. Então, o que eu estou dizendo aqui? Parallel period, aqui, o que ele me pede primeiro?
a base, ou seja, a data, a coluna da data da minha base de dados. Então, essa aqui é a coluna da data. Depois aqui, esse -1, ele serve especificamente para dizer que eu quero em relação a um período anterior. Por isso que está aqui -1. E esse período é referente a ano, dia ou mês. Eu vou dizer aqui referente ao mês, que é um month na língua inglesa. Se eu quisesse que fosse por ano, então aqui eu poderia escrever year. Se eu quisesse que fosse no dia, ou seja, calcular quanto a empresa comprou em termos de quantidade de produtos em relação ao dia, eu também traria aqui eu traria o day. Feito isso, eu venho aqui em número, usar separador de milhares, vou apagar aqui as duas casas decimais, vou deixar 0, ok, está tranquilo. Aí então já calculei o valor em relação ao mês anterior. Agora, eu vou fazer o quê? Agora eu vou usar aquela medida que eu acabei de criar agora, para que eu consiga agora calcular a diferença, vamos assim, o valor, o crescimento de um período em relação ao outro. Porque eu já tenho a minha medida calculada, não é? Já tenho aí a minha medida, vou aqui nessas partes das medidas para você perceber. Aqui na gerenciar medidas, eu já tenho a minha 0000 QTD compras, que me informa o valor das compras em relação ao período atual, ao período que quiser observar. Agora, essa medida que está aqui, a 02M, um mês compras, ela vai me informar sempre o valor da quantidade das compras em relação ao mês passado, dependendo do mês que eu selecionar. Aí tá, legal. Agora eu preciso fazer a variação percentual, não é? De um mês em relação ao outro. E com isso, então, eu venho aqui, novo, para eu criar nova medida, e vou chamar aqui 003, vai ser 003 M, underline, e vou escrever aqui CR de crescimento, mês, entende? Underline, QTD produtos, entende? QTD produtos. Os nomes, eles têm que estar aqui assim, tipo, meio que autoexplicativos, de modo que outra pessoa possa vir aqui e ler efetivamente, não é? E poder ler e poder saber sobre o que é essa medida, não é? Então, eu ainda poderia escrever aqui na descrição, dizer, não é? Crescimento, ou seja, variação, aqui escrevendo variação percentual das compras de um mês em relação ao outro. Essa informação, essa parte que está aqui, ela me permite, por exemplo, num próximo momento que você tiver que revisar o seu código, ou ainda uma outra pessoa da sua empresa tiver que revisar o seu código e não for você, essa descrição que está aqui permite saber exatamente sobre o que essa medida trata. Entende? Por isso que é importante aqui essa descrição. Claro, você trabalhando sozinho, talvez isso ali no meio da correria, mas você vai acabar esquecendo. Mas até mesmo para você, é importante você pôr aqui essas descrições, porque você corre o risco no momento x+2, por exemplo, de esquecer o que cada medida faz. Então eu venho aqui, para isso, vou usar aqui a função divide, que é para fazer a divisão, divide. Primeira informação que ele vai me pedir vai ser exatamente o quê? Vem aqui, vou fazer meu Shift Enter para dizer o que eu quero primeiro que ele traga vai ser o quê? A diferença de um mês em relação ao outro. Então eu quero aqui, vai ser o 00, deixa eu ver aqui qual a medida que eu vou usar, é o QTD. Isso, QTD, essa aqui, QTD compras, menos, qual medida? O que nós criamos agora, que é o QTD também, vou usar o QTD, cadê? Essa aqui, o 02M,
um mês compras. Então, essa subtração que está aqui, ela vai fazer o que exatamente? Vai fazer a diferença do quanto a empresa comprou de um mês em relação ao outro. Isso aqui é a diferença de um mês em relação ao outro. Ou seja, nesse mês comprei tanto e no mês passado eu comprei tanto. A diferença deles dois vai ser calculado por esse cálculo aqui que eu acabei de fazer. Vírgula. Esse aqui vai ser o meu numerador, desculpa, ponto e vírgula. Esse aqui vai ser o meu numerador. Agora eu vou pegar o meu denominador, que vai ser o quê? QTD um mês. Esse aqui. Tranquilo. Com base nisso, então, ponto e vírgula. Depois disso aqui, o número alternativo, ou seja, caso isso aqui der não, vamos assim dizer, no caso do denominador eventualmente for 0, que poderia dar ali infinito, eu vou dizer aqui então que eu quero que me apareça 0 como resposta alternativa. Fecho parênteses. Aqui eu venho em, deixa eu ver, número não, isso, número decimal, ok, em número, e venho aqui, eu busco a opção porcentagem, ok, usar a separador decimal, tranquilo, e aqui eu posso deixar nas duas casas decimais, tem duas casas decimais, tranquilo, está feito. Agora eu posso vir aqui em QTD compras, vou editar para escrever a descrição. Quantidade, aqui, quantidade total de produtos comprados pela empresa. Aqui, inclusive, vou abrir um underline também, que é para seguir aquele padrão. Esse padrão é importante. Dê aqui um OK. Agora vou editar outra. Essa daqui. Editar. E vou escrever aqui. Valor total de todas as compras feitas pela empresa. Ok. Aí, tá feito. E aqui eu também já tenho aqui o underline, ok, M, tá feito. Isso aí, gente. Então, no próximo vídeo a gente vem para calcular, não é, o crescimento, não é, de um mês em relação ao outro quanto ao valor monetário. Vou fechar aqui e na próxima aula a gente retorna.